Ora viva, já estamos de volta para a terceira parte do Bem-vindos. O meu próximo convidado é o escritor Germano Almeida, ele que vem pela primeira vez aos estúdios do Bem-vindos para apresentar o seu novo livro chamado Infortúnios de um Governador nos Trópicos. Nós vamos saber tudo sobre este romance histórico agora mesmo. Germano, boa tarde e muito bem-vindo ao nosso humilde estúdio. Muito obrigado. Aliás, não fazia mais pequena ideia. Quando a gente chega aqui próximo, não faz ideia que é um estúdio de É verdade, é verdade. Aliás, já do lado de fora as pessoas já perdem-se um bocadinho, não é? Exatamente. Ainda bem, estamos aqui resguardados. Se não estou em erro, Bem-vindos fez este ano 11 anos de existência. Portanto, muita boa gente tem passado por aqui e agora chegou o tão aguardado momento também do nosso querido Germano. Muito obrigado. Germano, este acaba por ser o seu segundo romance histórico. Sim, é o segundo, efetivamente, embora eu costumo dizer que nenhum desses romances são rigorosamente históricos. Agora, são baseados em factos históricos. Históricos, exato. Mesmo no primeiro que eu escrevi-o a partir de um longo acórdão que contava a história do julgamento e da morte desse personagem, uns 10 personagens, todos cabo-verdianos, todos cabo-verdianos, embora de cabo-verdianos de origem portuguesa, mas era gente que habituada a estar em Cabo Verde. Nesta aqui, assim, é a história de um governador que vai de Portugal para Cabo Verde, enfim, nomeado governador, a seguir às campanhas portuguesas no tempo de Napoleão, mas um homem que chega em Cabo Verde num período muito interessante no seguinte sentido, um período em que encontra as ilhas em grande situação de crise, fome em muitos lugares, as ilhas abandonadas pelo poder central. Ele chega ao ponto de mandar vender a orzela que estava lá destinada para o rei, para poder satisfazer as necessidades da população. E, aliás, ele mesmo dizia, quando deu ordem para se vender essa orzela real, ele mesmo disse: eu estou a assinar a minha sentença de demissão. E, em certo sentido, foi verdade, embora ele viesse a ser demitido 2 anos depois. Mas, entretanto, preocupado com as ilhas, com o povo, esqueceu a família. E foi nesse período que a mulher começou a namorar com o médico. O médico tinha ido com eles para Portugal, mas o homem estava completamente distraído, ele não sabia. Foram os criados da casa que foram informar o patrão: olha, a sua mulher anda com o médico, não sei quantos e tal. Ele, quando foi informado, mandou então instituir a querela. Fez um sumário, ouviu-se toda a gente, não sei quantos. Ele até andou, na minha opinião, com muito pouco rubor, muito pouco pudor, na medida em que mandou ouvir toda a gente sobre a situação da mulher. E todos provaram que, efetivamente, a mulher, de facto, havia todos os indícios de que andava com o médico. Prendeu o médico, mandou para Cacheu, que era uma colónia, um presídio português na Guiné, e decidiu que a mulher devia vir a Portugal para ser internada num mosteiro. Num mosteiro que se diz. Sim. Sim. Acho que para as mulheres há um outro termo, um convento. Um convento, sim. Um convento para toda a vida. Sim. Mas, entretanto, há uma série de confusões no meio disto, não sei quantos, e o bispo que está lá consegue influenciar o homem no sentido de ele de novo aceitar a mulher como esposa. Uau! Isto no século XIX. Sim, foi obra.
É uma história muito, muito interessante e bastante curiosa, porque se nos dias de hoje o adultério representa, não sei se é crime, mas acho que em alguns países ainda representa crime, eu imagino no século XIX... Sim, completamente crime. As punições, Aliás, eu acho que também variavam de regiões, não é? Acredito. não, neste caso concreto, digamos, o governador, a mulher era sobrinha dele. E apresentou, digamos, a queixa ao rei, a exigir justiça, mas pedindo que, de certa forma, cautelasse, digamos, a mulher para não o punir com os rigores da lei, que no fundo era, de facto, sentença de morte. Ok, muito bem. Temos aqui um governador de bom coração, apesar do que passou. Esta história passa-se no século XIX, Germano. Acredito que tenha havido aqui um processo de pesquisa também muito interessante. Como é que foi trabalhar, desvendar esta história? A história em si, a história do governador e da mulher, digamos, com o sumário que o historiador me deu, daria perfeitamente para fazer um livro. Mas, digamos, tendo uma história dessa, interessou muito mais tentar descobrir a ilha de Santiago nessa altura. Portanto, no século XIX, sobretudo porque eu conhecia o governador, não sabia desse episódio dele da mulher, mas sabia que esse episódio que o governador tinha sido importante para Cabo Verde por causa da Ursula. Então, tendo encontrado isto, resolvi pesquisar e, neste momento, na internet encontra-se muita coisa, porque há muitos cabo-verdianos que fizeram teses de doutoramento e de mestrado, sobretudo sobre a Ilha de Santiago, e não sei se eles são obrigados, tenho ideia que são obrigados a publicar na internet, porque há imensos. E lendo-os, a gente fica bem documentado sobre muitos períodos da nossa história. Enquanto que, quando escrevi A Morte do Ouvidor, não tive acesso, digamos, Há tanta informação bem na informação. internet, sim. Tive que pesquisar muito nos livros de história. Foi muito mais trabalhoso. Este aqui assim foi relativamente fácil a obter, porque, claro que o outro era um livro mais longo e tudo mais, mas aqui foi muito mais facilitado na medida em que a internet, a Torre do Tombo, forneceram muitos elementos de consulta. Muito bem, sim senhora. Falou também da questão da ilha. Esta história passa-se apenas na ilha de Santiago ou ela espalha-se também por outras ilhas de Cabo Verde? Não. Há uma ou outra referência a outras ilhas de Cabo Verde quando falamos, por exemplo, da questão da fome. Há um momento em que a fome espalha-se pelas ilhas, sobretudo para a Ilha de Santo Antão. Mas o livro é primordialmente baseado em Santiago. Portanto, em Santiago é que há a luta dos rendeiros, que aliás, que é uma luta bastante interessante. Um tipo de reivindicação que até agora, até a independência, se ainda continuava de pé e aliás, contribuiu grandemente. Porque o grande problema dos rendeiros em Santiago eram explorados. De modo que cada vez que havia uma revolução, eles achavam que essa revolução ia fazer com que eles não tivessem que pagar as rendas. Aconteceu, portanto, com a Revolução de 1820, que está, de certa forma, na origem deste livro, por causa do governador foi a seguir isto. E aconteceu também aconteceu muitas outras depois, a revolta de Ribeirão Chiqueiro e tudo mais, e aconteceu na altura da independência. A primeira coisa que os rendeiros dizem é: vamos acabar com o pagamento das rendas, porque de facto eram muito explorados. Muito bem. Não acabou, pelo menos nos tempos de hoje, pagamos de outra maneira, não é? Não, ainda se paga bastante, embora menor. Ainda se paga,
Mas é curioso esta questão das rendas, dos impostos. Se formos revisitar um bocadinho os filmes da época, nós percebemos como é que os povos naquela altura também faziam as suas contribuições ou pagavam os seus impostos. Portanto, não é de hoje. Hoje temos nomes diferentes para determinados serviços e a forma como pagamos. Mas, no fundo, sempre a mesma história. Sim, sempre nos foi cobrado. Os infortúnios de um governador nos trópicos, falamos um bocado dos estilos, não é? Tem a ver também com a morte do ouvidor, que saiu em 2010. Percebemos aqui que, a nível de informação, este acaba por ser um pouco mais privilegiado, porque já quase toda a informação está disponível na internet. Porquê é que decidiu reescrever, ou melhor, revisitar este estilo, que é romance histórico, para este novo livro? Devo dizer-lhe o seguinte, aliás, alguém me perguntava há dias se eu vou continuar nesta senda. Eu disse, de facto, não criei uma senda, aconteceu por acaso. Tanto na morte do ouvidor, como aqui agora aconteceu por acaso. Tendo tomado conhecimento disto, do sumário dessa querela, eu digo, de facto, isto é uma história interessante, pode ser uma história interessante. Porque eu devo dizer o seguinte, quando eu escrevo, a minha maior preocupação é dar a conhecer Cabo Verde. Eu acho que uma maneira de gente dar a conhecer a nossa terra é escrever dessa forma ficcionada. Porque a história em si, às vezes, é insípida, não atrai as pessoas. A história ficcionada pode atrair as pessoas e a gente leva as pessoas a adquirir conhecimento como se estivessem divertindo. Então, eu acho que, na minha opinião, é a melhor maneira de levar as pessoas a ler e a conhecer, porque eu penso, pessoalmente, que um déficit grande que temos em Cabo Verde é o desconhecimento da nossa história. Aliás, muitas vezes, eu costumo dizer, todos os governantes cabo-verdianos deviam ser obrigados a ler, antes de assumirem a governação, de lerem um Chiquinho de Baltasar Lopes para tomarem conhecimento da história de Cabo Verde, porque o Chiquinho é história. A gente pensa que Chiquinho é romance, é ficção, não. Chiquinho é a história da primeira à última página. E eu acho que muitos erros que nós cometemos na nossa governação, nós não os cometeríamos se conhecêssemos realmente a nossa história. Livros como Chiquinho, livros como Flagelados do Vento Leste, o outro, do Romano, que é sobre a fome. São livros que, digamos, deviam ser obrigatórios, de leitura obrigatória, para conhecermos, saber de onde viemos e para podermos, eventualmente, criar um caminho diferente. Muito bem. As escolas também podiam ter aqui um papel fundamental, introduzindo no plano nacional de leitura, por exemplo. Exatamente. O livro foi apresentado recentemente em Lisboa, no passado dia 31 de outubro, no Centro Cultural de Cabo Verde. A sala esgotou. Não só cabo-verdianos, mas muitos amantes da literatura também. Temos imagens fantásticas deste grande momento, Germano. Como é que foi para si? Que eu não tenho. Não tem, nós temos. Conseguimos ver que realmente as pessoas estavam todas felizes em partilhar deste momento consigo também. Como é que foi para si estar rodeado de pessoas? Normalmente, eu faço questão de apresentar os livros primeiro em Cabo Verde e depois aqui em Portugal. Neste caso concreto não funcionou. Porquê? Porque agora neste mês que vai entrar, lá para o dia 20, vai haver em São Vicente um acontecimento que tinham feito há 2 anos, penso que foi há 2 anos, uma homenagem em Penafiel. E então pretende o nosso Ministro de Cultura, mais o Presidente de Câmara de São Vicente e o de Penafiel, vão se juntar e pretendem repetir mais ou menos esta homenagem em São Vicente, que será no dia 22, creio eu, deste mês. Então eu achei que a minha contribuição poderia ser adiar o lançamento do livro para essa data que vamos fazer. E como eu tinha que vir para Portugal nessa altura, pedi à senhora, portanto, à Ângela Barbosa, primeiro perguntei ao nosso embaixador
quais eram as condições que eles punham para lançar o livro. Ele disse, não há condições nenhumas, não sei o que, com certeza que podes lançar. E deu-me o contacto com a Ângela, que se dispôs, fez um belíssimo trabalho, eu fiquei muito grato. E ela, eu digo que tem que ser ela, e enfim, outras pessoas, conseguiram de facto encher a sala e foi uma festa que muito me agradou, confesso. Não contava. Não sei, mas fiquei muito contente. Ficou contente? Sim. Entre familiares, amigos e conhecidos? Exatamente. Familiares e apreciadores da sua arte? Sim. E gostei muito da festa. Foi mesmo uma festa. Houve cachupa? É? Houve cachupa? Infelizmente também? não houve cachupa. Não houve. Não. Mas foi uma festa, sim, em celebração à literatura cabo-verdiana. E ainda nesta questão da celebração, falou-nos um bocado também da homenagem que vai receber agora em Cabo Verde. Germano é o segundo cabo-verdiano a receber o Prémio Camões. Isto em 2018. O primeiro foi o Armânio Vieira, em 2009. Esse prémio fez a sua obra se tornar mais conhecida a nível mundial? Podemos considerar? Eu acho que não. Acho que não. Daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, não. Eu acho que o Prémio Camões não tem não tem assim uma grande importância. Claro que é bom a gente receber prémios. Sim. Seja Prémio Camões, seja qualquer outro. É preferível darem nos prémios que falarem mal de nós. Sim. Mas o prémio também, sobretudo, tem outra questão. Tem um lado material que é muito importante para quando um escritor é pobre, e quando os escritores, normalmente, como são pobres, esse lado material é muito importante também. Mas em termos de engrandecimento da obra, não, de forma nenhuma. Não vi qualquer melhoria. Durante um certo período fala-se mais, é um facto. E talvez naquele primeiro ano do Prémio Camões, foi logo a seguir a Feira do Livro, estava aqui em Portugal, terei vendido mais. Mas não muito significativamente. Ok. Ou seja, os cabo-verdianos podem ficar felizes porque também vão ter a apresentação ao vivo da obra já no próximo mês. E para quem quiser adquirir a obra Germano em Portugal ou em Cabo Verde ou em outros países, já está a ser comercializada? Onde exatamente? Aqui em Portugal, a Caminha que se encarrega disto não deve ter distribuído algumas livrarias. Em Cabo Verde já está à venda também. Sim, também qualquer coisa, se escrevermos o título do livro no Google, é o que eu aconselho sempre às pessoas, normalmente aparecem as opções das lojas virtuais ou físicas onde estão a ser comercializados. Das lojas virtuais, eu creio que a Caminho também faz isto. Nós em Cabo Verde ainda não temos, mas há aqueles lugares habituais e de costume. Sim, as livrarias tradicionais, exatamente. Em Cabo Verde, as pessoas que leem sabem onde é que é. Muito bem. Projetos futuros agora, o que é que podemos esperar? O ano está mesmo na reta final. Ainda vamos ter algum livro para este ano ou fica tudo... por enquanto é o Natal e logo se vê? Exatamente. Não, por enquanto... Aliás, este era o seguinte agora, quer dizer, mesmo que eu venha a ter, será lá para o próximo ano, avançado e tudo mais. Ok. E nós somos muito pacientes aqui no Bem-vindos. Tivemos o Germano aqui pela primeira vez, mas não é a última. Agora conhece o caminho de casa. Sempre que tiver algum projeto novo para partilhar connosco, teremos muito gosto em fazê-lo, Germano. Muito obrigado. Fico muito contente de me terem convidado para estar aqui. Aliás, eu digo isso porque, de facto, não vos conhecia. De maneira que foi muito agradável. Exatamente a Ângela Barbosa é que me falou de vocês e que me encaminhou para aqui. Muito obrigada e uma obrigada especial aqui também à Ângela por esta ponte. Germano, muito obrigada, foi um prazer enorme. Um bom regresso a Cabo Verde, excelente evento e quando estiver em Portugal, cá o aguardamos. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada igualmente. Tá.